Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 da Multiplan. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Peres, presidente, o senhor Armando Dalmeida Neto, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Marcelo Barnes, diretor vice-presidente de desenvolvimento, o senhor Hans Melcher, diretor de planejamento e relações com investidores, e o senhor Richard Swartman, diretor de estratégia digital. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência terá a duração de 60 minutos. Após esse período, a área de relações com investidores estará à disposição no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Isaac Peres, presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Peres, pode prosseguir. Bom dia a todos vocês, senhoras e senhores. É mais um grande prazer estar aqui com vocês para comentar um pouco os nossos resultados. Eu vou falar um pouco diferente aqui, talvez vocês cansem um pouquinho, mas acho importante para quem quer compreender a companhia. Eu vou me referir um pouco aqui sobre as nossas análises, sobre as várias crises pelas quais passamos. Eu quero dizer que nesses 50 anos de experiência, devo ter passado por umas 15 crises, ou porque de 4 em 4 anos sempre tem uma crise. Então, vamos lá. Normalmente, as pessoas que temem a crise abrem um espaço para os seus concorrentes. Essas crises sempre nos trouxeram grandes oportunidades, porque geram novas demandas, e crescem aqueles que normalmente conseguem identificá-las e atendê-las. Nós crescemos, apesar das crises, porque soubemos nos adaptar a cada momento, como recentemente no caso que eu vou comentar aqui, do Parque Shopping Jacarepaguá, entregue em 19 de novembro, construído em plena crise do Covid. Nós nunca nos intimidamos pelas crises. Os nossos resultados do quarto trimestre, por exemplo, estão aí para comprovar o que eu digo. Eu me refiro aqui ao quarto trimestre, porque foi o único período que nós tivemos um fôlego para funcionar, embora com restrições. Eu ressalvo que não fosse outro fator subjetivo do Covid, que aprisiona as pessoas nas suas casas, o resultado do nosso quarto trimestre ainda teria sido muito melhor. Me lembro que o Natal ia maravilhosamente bem quando apareceu o Covidinho. E aí nós
perdemos um pouco. Naturalmente, as pessoas estão muito preocupadas excessivamente com isso. Bom, então eu quero dizer a vocês que aqui na comparação do quarto trimestre 21 com, acho que vocês já sabem dos números, com o quarto trimestre 19, por que eu me refiro a 19? Porque foi um ano de crescimento, foi um ano em que os shoppings cresceram. Então, nós estamos comparando um período em que temperatura e pressão são mais ou menos as mesmas, salvo o lado subjetivo, em que as pessoas continuam acreditando no Covid, e por aí vai. Mas não vou comentar isso. Mas é um problema global, isso não é um problema do Brasil. O quarto trimestre de 21, comparando com 19, as vendas dos lojistas avançaram 8,1% sobre 19. Né? A receita líquida da Multiplan cresceu 21% e o lucro 50,1%, também me referindo ao mesmo período de 19. Foi um período bom de crescimento do Brasil. As nossas estimativas de resultado nesse início de 22, porque nós já temos aqui os números de janeiro, tá? As nossas vendas cresceram 4,4% sobre janeiro de 19, ficaram também 42,6% acima de janeiro de 21, e o nosso crescimento da receita líquida, preliminarmente, é da ordem de 25%, se comparando também o mesmo período em 19. Agora, seria de 41% se comparássemos a janeiro de 21. Hoje, os ativos da Multiplan, a valor justo, correspondem a 23 bilhões. Entretanto, em 31 de dezembro de 21, a nossa companhia estava em bolsa, avaliada a 11,2 bilhões. Em dezembro de 19, a mesma empresa valia 19,9 bilhões a mercado, ainda que o lucro e a receita tenham sido muito próximos daqueles que nós registramos agora em 21. O quarto trimestre foi o único momento em que o shopping funcionou, como já falei, mais regularmente. Nesse período, nesse quarto trimestre, ainda o resultado foi maior do que em 19. O lucro cresceu 50,1% em relação a 19, e não menos importante, tem que me considerar também que nós ainda vivemos com um fator subjetivo da pandemia do Covid que aprisionou muitas pessoas em casa, o que não existia em 19. Volto aqui para comentar um pouco essa questão de endividamento da companhia. Em 31 de dezembro de 21, o endividamento líquido da companhia era da ordem de 2,5 bilhões. Nós fizemos aqui, como mero exercício interno, uma avaliação que, com a venda de cerca de 10% dos nossos ativos, nós poderíamos praticamente liquidar toda a nossa dívida. Falo isso por quê? Porque, nesse momento, as taxas de juros estão subindo, estão altas, e, evidentemente, a gente pensa que se nós estamos avaliados a um valor muito baixo, talvez não fosse interessante vender alguma coisa dos nossos ativos para tornar a empresa mais rentável e sem dívida. Essa é uma questão que nós estamos examinando. Vamos dizer que vamos fazer isso. Eu sou muito apegado ao que eu tenho. Geralmente não vendo nada, sou comprador. Mas nós somos muito mais, vamos dizer assim, desenvolvedores do que compradores de obras feitas. Vocês já viram isso, a gente tem mania de criar e fazer. E isso tem sido o motor da nossa companhia.
registrar aqui um fato importante, né? Quando o Multiplan, em 1984, completou a entrega do seu 5º shopping em Brasília, esse shopping foi até inaugurado pelo presidente Figueiredo, foi uma apoteose local, e foi um período de grande recessão. Nós passamos por um período de recessão. A companhia estava muito endividada. Nós alavancamos muito. Nós tínhamos, sei lá, 15% de capital, 95%, 85% era dívida. Foi um período terrível. Né? As vendas começaram a cair, o PIB chegou a ser 3% negativo, e nós íamos quebrar, porque não tinha como pagar. A dívida que nós tínhamos, uma dívida naquela época, não sei, mas eu peguei dívidas de 100%, 200%, 300%. Por exemplo, no último mês do governo Sarney, vocês são jovens, talvez não saibam, mas foi 80%. Tá? Então você vê como é difícil crescer no Brasil nessa situação tão tenebrosa, tão tempestuosa. Né? Bom, voltando aqui, o que nós fizemos para sair da crise e não quebrar? Nós, pela primeira vez, iniciamos a venda de participações de shopping a entidades que buscavam renda no longo prazo. E essas entidades, na época, eram fundos de pensão. Mas, para resolver o nosso problema, nós vendemos 50% de todos os ativos. E com a metade. Não é? Nós pagamos as dívidas. Mas depois recompramos quase tudo que vendemos. Certo? Esses 5 shoppings hoje são quase 100% propriedade da Multiplan. Foram os principais shoppings que ela fez. Foi Ribeirão Preto, foi o Barra Shopping, foi Morumbi, foi Park Shopping, e tem mais um aqui. BH, que foi o primogênito. Depois eu vou comentar um pouco sobre ele. Ó. Bom, enfim, hoje a nossa relação dívida líquida versus o ativo da companhia, na nossa avaliação, que é uma avaliação conservadora, é da ordem de 10%. Eu queria também falar com vocês e destacar que, com a crise gerada pelo coronavírus, agora, em 19 de novembro, já para ele me repetir, nós entregamos o Parque Shopping Jacarepaguá com 95% das lojas locadas. Talvez esse seja o projeto mais intrigante e um dos melhores projetos da companhia. É possível também que tenha sido construído praticamente durante a crise do Covid. Acho que sim, né? Praticamente isso. Portanto, nós não paramos no pior momento, quando nossos shoppings estavam fechados. Ressalvo que a companhia teve perdas porque abriu espontaneamente mão dos aluguéis que tinha direito a receber durante um longo período, cobrando apenas meio condomínio. Essa companhia não jogou dívida de ninguém de aluguel para frente, não. Simplesmente nós fomos solidários aos nossos parceiros varejistas. A gente tem um pouco de coração, esse é o nosso problema. Né? Bom, por que o Parque Shopping de Jacarepaguá está sendo um sucesso incrível e foi uma apoteose a sua inauguração? Simplesmente porque ele está adaptado ao momento que estamos vivendo. Está mais focado no entretenimento, nas áreas verdes, tem um parque externo que estará pronto agora em março, abril, entendeu? Que é o primeiro parque aberto infantil
tá? Uma área verde muito grande, um conceito muito lúdico, muito prazer, muita alegria, tá? Enfim, isso é saber identificar a crise e se adaptar à crise. Tá? Por isso eu digo que sempre a crise gera oportunidade. Jacarepaguá é exatamente um subproduto da crise. Ele não poderia ser igual aos outros, porque no princípio da nossa vida, nós fazíamos shoppings muito mais focados só no comércio varejista. Mas depois foi mudando. Eu tenho muito para falar para vocês e não vou perder tempo mais aqui com esse assunto. Né? Mas quero dizer que Jacarepaguá é uma região que tem 700 mil habitantes, onde o comércio e o serviço são absolutamente incipientes. O problema que tivemos lá é que, para tornar viável esse shopping, nós tivemos que investir muito em rodovias, iluminações, sinalização, em toda a região ali, que abrangeu uma grande parte de Jacarepaguá, e com isso também tornamos o trânsito daquela região muito mais acessível, segundo a opinião dos próprios moradores. Tem aqui mais uns pontos. Seria demais lembrar que em 5 de outubro do ano passado, portanto, também no momento de crise, a companhia lançou o Golden Lake. Tá? Eu me refiro aqui para fazer uma abordagem que, quando a gente fala aqui em renda real, em grandes centros urbanos, próximos aos shoppings, em suas cidades, shoppings dominantes de suas cidades, temos absoluta convicção do efeito sinérgico que ocorre entre o shopping e as construções no seu entorno. Elas sempre trazem um retorno adicional para a companhia, não é tão expressivo, mas é não tão pouco expressivo, e por isso tem sido uma estratégia. Geralmente as cidades, nos 5 primeiros shoppings que nós construímos, as cidades cresceram no seu entorno exponencialmente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Golden Green, que está aqui na Barra, né, que nós construímos há 30 anos atrás. Na época, um apartamento que nós vendemos por 500 mil dólares, hoje está valendo 2 milhões e 200 mil dólares. Apesar da crise, porque o mercado imobiliário caiu. Mas já valeu muito mais. Mas é assim, os ativos bons e reais, esses sempre vão crescer e vão se valorizar. Tá? E é por isso, talvez, que o brasileiro gosta tanto de investir em renda real. Né? Renda real é renda imobiliária, né? Porque você recebe a renda, mas o ativo se valoriza também, não se deprecia. Pelo menos, se nós formos considerar o nosso shopping center, por exemplo, BH Shopping, que nós construímos há 41 anos atrás, foi em 79 nós inauguramos. 79, isso. Aí, em 79, nós tínhamos tomado um empréstimo de 12 milhões ao Citibank, porque era o único banco que podia financiar o longo prazo. Corremos risco em dólar. Eu nunca caso ativo e passivo com moedas diferentes. Mas ali, é o seguinte, poxa vida, a minha ousadia ainda estava fervendo. Eu fiz lá, naquele shopping, em plena BR-3, que era uma autoestrada. Tudo que tinha no seu entorno era absolutamente o nada. Me lembro quando o prefeito, o vendedor do terreno, era presidente do BMG, se não me engano, Flávio Penta Guimarães, usou uma expressão para mim quando ele passou, que eu disse que ia construir um shopping lá. Ele me disse: ô Pérez, o que você vai fazer mesmo lá, né? Um bom mineiro, ele deve ter pensado que eu tinha encontrado uma mina de ouro ali. Eu disse: não, eu vou construir um shopping. Aí ele diz assim: ô rapaz, ô cara, mas você vai construir para quem? Se lá só tem cabra e burro. É verdade. Era um terreno com alguma elevação e tinha muita cabra e muito burro. Mas deu certo. Aí, quando eu inaugurei, ele disse: ô rapaz, você tem feito. Hoje, a cidade cresceu no seu entorno.
O principal bairro, hoje, em valor de Belo Horizonte, está no entorno do BH Shopping. Portanto, o que eu quero dizer? É um shopping que custou 12 milhões, mas hoje, a avaliação que nós temos é por valor justo, lá, mesmo considerando essas altas taxas de juros de mercado, ele está valendo 400 e poucos milhões. Ou seja, praticamente 40 vezes mais. E nós fizemos 8 expansões nele com a renda que ele gerou. Mas não gastamos toda a renda, porque se nós gastássemos toda a renda, a gente quebrava. Tá? Então, foi assim, com os resíduos das rendas que sobravam do shopping, nós fomos reinvestindo e trazendo no shopping um valor muito maior. Bom, eu vou passar um pouquinho adiante para não cansar mais vocês. Eu quero dizer que ao longo desses 50 anos, nós atravessamos inúmeras crises. Elas vão continuar, os shoppings dominantes vão continuar crescendo, se ampliando e valorizando o seu entorno. E aqui chama a atenção de uma coisa, que falou-se muito de que com o Covid, né, o comércio presencial, o digital seria dominante e que os shoppings iriam quebrar. Admito que alguns tenham tido isso, mas não nenhum dos nossos shoppings passou por tal situação. Sim, tivemos cidades onde ficamos 7 meses fechados. Veja o que é sobreviver morto por 7 meses. Aí renasce. Em coma, nós não vamos chegar a morrer, estamos em coma. Não é isso? Bom, nós sobrevivemos, mostramos ao público, inclusive com uma empresa internacional que fez testes de superfície no nosso shopping, em 800 testes, 800 superfícies, pasmem, não encontraram um coronavírus. Nem em banheiro, nem nas mesas, nem na cadeira, nem nos corrimãos, escadas, nem nas grelhas de ar-condicionado, nem no ar-condicionado. Lembra-se que vocês se lembram que falava-se que na roupa dura tanto dia. Tinha gente que entrava nu dentro de casa. O cara entrava de cueca, porque não vou contaminar ninguém, a minha família. Né? Quer dizer, muita coisa se falou pela inexperiência e desconhecimento sobre o próprio vírus, né? Que hoje, felizmente, as coisas estão controladas e o vírus praticamente se enfraqueceu, como era previsto desde o início, e o vírus se enfraquece contagiando as pessoas. Lamentavelmente, esse foi um vírus que parou o mundo. Tá? Apenas um país se deu muito bem com ele. O resto ficou mal. Mas o Brasil resistiu, acho que até esse ano vai ter um crescimento da economia, né? Vamos registrar um PIB positivo. Né? Pode ser que esse ano seja mais difícil, mas, como digo a vocês, quem passou 7 meses fechado e não morreu, difícil matá-lo. Eu posso dizer que a gente é feito gato, tem 7 vidas. Bom, o que eu queria falar a vocês é o seguinte: o shopping center, da realidade, ele é um subproduto do caos urbano. Por que eu falo isso? Que em 1973, quando eu, na Veplan e meus sócios começamos a construir o shopping, a percepção que nós tivemos é de que o caos urbano já estava instalado. Ninguém conseguia mais comprar nada. No Rio de Janeiro, onde eu vivo, e vivi a maior parte da minha vida, eu posso dizer a vocês o seguinte: me lembro que aqui o coronel Fontinelli, que era diretor do Departamento de Trânsito, esvaziava o pneu dos carros irregularmente parados em ruas de comércio ou no centro da cidade. Às vezes você via fila tripla, 3 carros parados um ao lado do outro. O trânsito era um caos. Você chegar da cidade a Copacabana,
Na Barra nem falar, a Barra levava 2 horas, entendeu? Era uma tragédia, não é? E isso chamou a atenção minha, por exemplo, que tinha feito vários centros comerciais, mas eram galerias comerciais sem estacionamento. E o processo do nosso desenvolvimento teria que ser construir centros comerciais com estacionamento, ou seja, a exemplo do que nós fizemos em Ibirapuera. Naquele momento, nós tomamos uma decisão, fomos aos Estados Unidos, contratamos uma empresa de consultoria nessa área, fomos à Europa e vimos que o projeto que nós tínhamos idealizado para Ibirapuera também estava totalmente errado, mas depois de ver a realidade, ele foi adaptado, lançado com muito sucesso, e até hoje, apesar dos proprietários, após a minha saída da companhia, porque eu vendi a minha parte por outras razões pessoais, e após alguns anos, depois de eu ter saído, meus sócios fizeram uma dação em pagamento do Ibirapuera ao Comind, que era um banco que havia concedido créditos à companhia, e a Comind vendeu cada loja a cada lojista. Certamente, sabe o que aconteceu? Ele apurou o dobro do valor, porque financiava o lojista em 10 anos e tal. Nós não estamos falando de fazer isso, porque o dia que nós fizermos isso, nós não vamos ter, vamos dizer, controle sobre a qualidade do shopping, a atividade do shopping, e que nós não queremos dentro do shopping uma concorrência predatória. A concorrência tem que existir, mas não pode ser predatória. Então é aí que nós começamos, evidentemente, diante do caos urbano instalado. Então os shoppings vieram para viabilizar as cidades. Hoje, se vocês fecharem os shoppings, todos no Brasil, o caos estará instalado de novo. E numa situação muito maior, que o número de carros de transporte que nós temos é muito maior do que nós temos. Eu não vou me estender muito mais, tá? Apenas dizer que hoje no Brasil são 620 shoppings em 5.700 municípios. Tá? E é pouco. Tá? Alguns municípios que vão crescer no futuro e até pela influência dos próprios shoppings. Me despeço aqui de vocês, porque eu não vou mais falar sobre o multiplano, vocês já estão cansados. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambauva, BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas aqui. A primeira, vocês até abriram aqui no release um estudo de caso longo sobre o custo de ocupação, né, dos shoppings. E aí a minha pergunta vai até nessa linha, né, porque vocês destacaram bastante, vamos dizer, todas as iniciativas da companhia ao longo dos últimos anos, de mix, de redução de custo condominial, etc., que fortaleceram o portfólio, fizeram com que, vamos dizer, que eles conseguissem, ao longo desse ano, crescer bastante o aluguel, bem acima do crescimento de vendas. E aí a minha pergunta aqui é mais assim, eu sei que é sempre difícil falar em média, né, de custo de ocupação, mas esse patamar atual, né, que é acima da média histórica que a companhia sempre apresentou de custo de ocupação, vocês de fato, vamos dizer assim, acham que isso aí é um patamar sustentável, que talvez para frente a gente de fato vai ver a Multiplan trabalhando aí com alguma coisa na ordem de 100 basis points acima do que era o custo de ocupação histórico, ou se isso aí deveria, vamos dizer assim, mais para frente normalizar aí com a inflação talvez diminuindo e a venda recuperando, enfim, entender um pouco mais se talvez vocês tenham aí algum
um número aí meio mágico, aí vai para custo de ocupação e talvez o que a gente pode trabalhar para frente. E a minha segunda pergunta, ela é em relação à taxa de vacância, né, que ela veio caindo bem ao longo do ano, ela está um pouquinho mais alta que o histórico, mas muito concentrada em alguns ativos, né? A maioria dos ativos já voltou para o patamar histórico. Eu queria saber como que vocês veem, talvez a recuperação desses ativos aí, talvez Vila Olímpia, Santa Úrsula, o próprio New York, assim, se talvez, vamos dizer, demora um pouquinho mais para recuperar, ou se já tem alguma coisa mais específica nesses ativos que vocês estão fazendo. Obrigado, bom dia. Bom dia, Armando falando. Obrigado pelas suas perguntas. Primeiro, em relação ao custo de ocupação. O custo de ocupação que nós apresentamos, obviamente, é resultante é o somatório de todos eles, né? Ponderado, obviamente, pelo tamanho, pelo custo, pelo aluguel, pelas despesas que cada um tem. Nós trouxemos até um estudo de caso, exatamente para poder esclarecer tantas perguntas que nós recebemos sobre esse tema. O custo de ocupação ele pode subir por N maneiras. Ele pode subir pela própria consolidação dos nossos ativos. Você imagina que nós trouxemos em 2011, 2012 e 2013 5 novos shoppings que enfrentaram, né, momentos desafiadores no Brasil, de PIB decrescente, de PIB praticamente zero, mais recentemente pandemia, e que estão apresentando forte crescimento agora. Quando você olha para outros ativos com mais tempo, mais consolidados, como o Dr. Pérez citou alguns, você vai ver que à medida que eles vão vendendo mais por metro quadrado, a análise que a gente inclusive tem, isso permite, que a gente consiga cobrar mais pelo aquele ativo, ter uma produtividade melhor por metro quadrado, né? E ao mesmo tempo que você tem um custo de ocupação que ele vai se reduzindo quando comparado com um shopping novo, com uma propriedade que é lançada no mercado. Eu queria só chamar a atenção de um ponto, principalmente para todos os analistas, jornalistas, investidores que nos acompanham há tanto tempo. Olha para 10 anos atrás e vê o nosso custo de ocupação, e na época já perguntavam se era sustentável, se a gente achava que podia crescer mais. E a resposta está dada não com palavras, mas sim com dados, tá certo? Com resultados. Então, o que nós procuramos perseguir, o que nós procuramos não, na verdade, o que nós perseguimos no dia a dia é aumentar a produtividade dos nossos shoppings, seja por conta da localização que eles têm, da própria consolidação do entorno do shopping, seja pelo trabalho de gestão desses empreendimentos, gerando uma produtividade maior. Hoje, nós temos outros mecanismos, além desses que são tradicionais, que é o próprio uso de tecnologia, né, fazendo com que a produtividade logística seja mais alta. Né? É o nosso super aplicativo Multi, buscando que o lojista possa vender mais por vários canais e, com isso, fazendo com que aquele ponto seja ainda mais produtivo. Espero ter explicado para você em relação ao custo. Talvez eu não tenha respondido direto. Sim, eu acho que pode subir mais o custo de ocupação ao longo do tempo, desde que ele tenha um ambiente de crescimento de vendas de forma sustentável, tá certo? Então, eu acredito sim. E a sua pergunta, a segunda, era a taxa de ocupação. Olha só, meio cheio e meio vazio, né? Assim, muitos podem olhar e falar assim, puxa, a tua ocupação é pior do que era, né, em 2019. E mesmo assim nós conseguimos superar vendas e aluguel do que tínhamos em 2019, apesar de uma taxa de ocupação menor. Dado os pontos que temos, a qualidade dos nossos ativos, dado que nós estamos virando uma página em relação à pandemia, essa é a percepção, eu vejo um tremendo upside ainda de ocupar ainda mais essas áreas à medida que você tem uma normalização do comércio. Nós vivemos ali praticamente
o ano de 2020 e 2021, um ano e meio seguido de abre e fecha, de incerteza. Como é que alguém vai planejar, investir, colocar dinheiro para trabalhar em novos projetos com tanta incerteza? Está acabando, está passando, né? Eu acho que isso vai trazer muitas oportunidades. Mas eu queria te interromper para dizer uma coisa um pouco filosófica. A única certeza que eu tenho é que tudo é incerto. Mas a gente assume o risco, não? Tá certo? Até viver é um risco. Fazer é um risco. Eu me lembro que meu primeiro empreendimento na vida, eu lancei em novembro de 1963, né, na Lapa, um prédio, véspera da Revolução que culminou em março de 64. Certo? E todo mundo me dizia que eu era louco. Mas não é que eu era louco. Eu era um estudante. Um amigo meu, eu trabalhava como corretor de imóveis. Eu quebrava o galho. Estudava de manhã e ia trabalhar à tarde como corretor de imóveis e ganhei muito dinheiro. Tinha um amigo que pediu para vender um apartamento dele, eu vendi à vista e por um preço muito maior do que ele queria. E perguntou como era fazer uma incorporação. Eu disse, eu não sei, mas a gente faz. Imagina, o que é um corretor de imóveis com 23 anos sabe fazer incorporação? Sabe isso. E olha, ele me deu dinheiro, nós compramos, pagou a entrada e eu fiquei com a dívida. 36 meses, mas só tinha dinheiro para pagar 6 prestações. Ele pagou a dívida porque ele vendeu o apartamento e pagou à vista. Comprou a parte, né, a entrada, que era 40%. Eu fiquei com 60%, mas só tinha dinheiro para pagar essas prestações. Ele disse que era louco, eu digo, é a grande oportunidade da minha vida. Eu sei que eu posso perder tudo e ficar devendo o resto da vida, mas é uma opção, a minha opção é essa. Fui, lancei, vendi tudo em 19 dias. Então, quer dizer que olha, eu era muito mais... Eu não tinha nada, eu não tinha nada, e corria muito mais risco. Perfeito? Me lembro que no governo Sarney, a empresa ainda não era uma empresa aberta, nós fomos para Portugal, construímos o primeiro shopping em Portugal, porque o Brasil estava inviável, fomos para Miami, realizamos grandes empreendimentos em Miami. Tá? Então, eu quero dizer que a empresa aqui, ela está no Brasil, mas ela também pode estar em outros lugares, certo? E, lógico, sempre que houver oportunidade de, tanto no imobiliário como no shopping, de crescer e ter resultados, a gente vai arriscar. Tá? Agora, hoje, o único risco que a companhia tem é ter uma dívida líquida de 2,5 bilhões, mas que para quem já teve 85% de dívida e 15% de capital e não quebrou, em 84, tinha tudo para quebrar, certo? Então, eu quero dizer o seguinte, o Brasil cresceu. O Brasil não é mais o mesmo Brasil e toda hora o Brasil muda. Agora, evidentemente que, às vezes, questões políticas, questões sanitárias, ambientais, prejudicam muito a nossa atividade. É só isso. Eu queria acrescentar que o risco, a única certeza que eu tenho na vida é que tudo é incerto. Dada essa incerteza, que estão virando certeza, né, porque nós estamos passando por esses períodos, três ativos onde a gente vê uma vacância maior, Cambaúva, eles estão recuperando forte. Um deles, o New York City Center, no Rio de Janeiro, que por conta das salas de cinemas hoje está retomado, novos filmes vindo, já tem um tráfego grande, está visto a ocupação melhorando bastante. O outro, o próprio Vila Olímpia em São Paulo, por conta dos escritórios, que tudo está voltando. E para terminar, o último ponto é o turnover. Nós tivemos um turnover de 7,9% no ano, o mais alto da história da companhia, e vem batendo recorde sobre recorde, o que mostra a boa demanda por espaços. Né? Trocou loja, entrou loja nova, novas operações. A maioria das lojas na área tecnológica.
De internet, né? Internet, Está vendo? É. porque é incrível. Lógico, todo mundo, ninguém vai comprar uma geladeira pelo telefone, pela internet, entendeu? Ou vai comprar um terno, uma camisa especial, seja lá o que for, um sapato. Tudo bem. Agora, existe uma coisa. Tá? Nós notamos aqui no início da abertura, quando os shoppings começaram a abrir, agora, nesse último trimestre aqui, que passou, né, quarto trimestre de 21, a demanda que nós percebemos que as pessoas é de convivência humana. Nós somos gregários. Então, bom, quem afirmou isso há 2.400 foi um filósofo grego chamado Aristóteles. Nós não nos orientamos só pela nossa família. A nossa família, a gente até fica cansado das caras. Tem que buscar cara nova, né? E o grande espetáculo de um shopping, eu sou um observador. São as pessoas. É um lugar de encontro, as pessoas gostam de ver. Eu chamo também, assim como no ponto de vista de saúde, que hoje nós somos grandes centros de saúde também, hoje tratamos de saúde em shopping, mas o shopping center é o maior antidepressivo urbano. Você está triste, dá uma volta no shopping. Olha a cara das pessoas, é uma energia diferente. Agora, o aprisionamento é a pior punição que o ser humano pode ter. Se não fosse, não haveriam cadeias. A grande punição é a prisão, a jaula. Agora, quando a gente se auto-enjaula, dói duas vezes, porque é o medo que nos paralisa. Tá? Eu não parei durante a pandemia, nem um dia em casa. Certo? Peguei Covid, mas não tive nada. Não tive febre, não tive nada no pulmão, fiquei 14 dias, perdi o paladar, mas 14 dias depois eu voltei a trabalhar. Entendeu? Eu fiz agora recentemente uma cirurgia que me tirou, talvez, o mais longo período da minha vida de uma empresa. Foram 30 dias. Eu não me lembro de ter ficado ausente da empresa 30 dias. Acho que eu fiquei aqui dessa vez. Né? Talvez tenha ficado 30 dias ou todo mundo 10 anos me manda tirar férias, entendeu? Eu acho que a férias, tudo que você tem, tudo é uma maravilha. Mas quando você faz aquilo que você gosta, você transforma o seu trabalho num hobby, né? Quer dizer, nós, os seres humanos, precisamos do desafio. Nós vivemos do desafio. Tá? Sem isso não tem graça. Bom, desculpe, não tem nada a ver com fazer um Gustavo, comentário. espero termos respondido a sua pergunta. Algo mais? Não, tá ótimo, pessoal. Foi respondido. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigado. A próxima pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA. Bom dia, Dr. Pérez, Armando, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao comentário aqui de abertura, que vocês falam de venda de ativo, né, que é algo que, para quem acompanha a empresa aqui há um tempo, não é tão comum. É óbvio, né, hoje quando a gente olha o mercado, onde está a ação e até acompanha as transações de mercado privado, você dá para perceber que no mercado privado você tem um nível de cap, né, muito mais atrativo. Só queria entender se assim, óbvio que é muito preliminar, mas quando vocês falam em possível venda, né, se dá para imaginar que seria um ativo ou várias participações fracionadas nos ativos, como é que vocês pensam aqui um pouco essa parte aqui da venda, ou se ainda é simplesmente mais ter essa opcionalidade aqui para desalavancar? E a segunda parte é em relação a janeiro, né, que até foi mencionado aqui que a receita líquida cresce 25% contra janeiro 19, que foi parecido aqui com o que a gente viu nesse crescimento do quarto tri. Só entender se para os contratos que estão vencendo, né, fazendo aniversário agora nesse começo de ano, vocês têm conseguido passar, então, um nível aqui de same-store rent muito parecido com o que a gente viu no quarto tri, né, dada essa dinâmica de receita, ou seja, mesmo sem essa sazonalidade, o efeito do Natal, esse repasse no aniversário dos contratos tem ficado no mesmo nível.
Alex, eu vou responder aqui sobre o ativo, depois o Armando responde sobre as questões financeiras que você mencionou. Mas quando eu mencionei que com 10% do valor da companhia a gente paga dívida, eu não estou querendo vender nada não, viu? Bem que internamente aqui alguns gostariam, tá, mais liquidez e tal, a gente faz um lucro maior, mas aí você mata a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Então é o seguinte, eu sou resistente. Tá? O nosso ativo, sim, eles estão, sim, subavaliados, tá? Pelas diversas razões. Nós não vamos vender ativo nenhum, não. Pode ficar tranquilo, entendeu? Agora, se amanhã a gente constatar que a gente tem um ativo que a gente comprou e que não está funcionando, certamente a gente não fez um grande investimento. A gente não quer gastar muito dinheiro comprando alguma coisa que pode não funcionar, perfeito? Aí a gente pode até vender, porque é vender para não perder tempo, porque o nosso custo de mão de obra é muito alto, a empresa custa. Tá? E aí a gente quer concentrar a nossa energia em atividades produtivas, seja imobiliária, seja no campo do comércio. Tá? Então é isso a minha resposta. Agora, a outra financeira, acho que o Armando pode responder melhor você. Não, Alex, as renovações são automáticas, né? A não ser que o lojista opte, o inquilino opte por sair do contrato com a devida antecedência, seguindo todas as regras, a renovação é automática. Então, acho que esse dado que o Topete passou, do crescimento da receita líquida, e quando você pega os indicadores de GPM, por exemplo, te dá uma boa noção da continuidade que você viu no quarto trimestre. Era essa a sua pergunta, Alex? Não, tá ótimo, Armando. Era só para ver se por acaso, assim, como o quarto TRI, já uma data sazonalmente forte, estava os lojistas em relação aqui a algum eventual desconto, não estava um pouco mais fácil de ter todo esse repasse, né? Se mudou alguma coisa no primeiro, mas acho no começo do ano, mas está respondido. Tá ok, então. Obrigado. Próxima pergunta, de Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo tempo. Duas perguntas também. A primeira, o Armando comentou aí sobre o turnover, né, acima da média, o maior histórico. Mas olhando os números consolidados aí, fica com a impressão de que esses novos lojistas estão entrando pagando perto do patamar de preço, né, desse novo patamar de preço. Não sei se um pouquinho abaixo, é mais alto do que era pré-pandemia, sem dúvida. Você pode falar um pouco mais sobre essa dinâmica de turnover, sobre essas trocas e as novas negociações, aí colocando na perspectiva de como que as novas negociações se comparam em termos de desafio às negociações de reajustes dos tenants existentes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, no tema de alavancagem, o que a gente pode esperar para frente aí? A gente tem, assim, muitas coisas se movendo ao mesmo tempo. Tem o Golden Lake entrando em fase de desenvolvimento. Não sei se tem alguma coisa de investimento em digital ou em empresas que tende a ser relevante, e isso tudo dentro de também sobre a ótica de CAPEX do que tem para fazer, né? O que dá para a gente esperar dessa evolução de CAPEX aí, se é que tem algum número meta aí para o fim do ano, mas a expectativa é de uma geração de caixa importante em 2022, se a minha percepção está certa. É isso, obrigado. Bruno, é que eu vou te falar aqui sobre essa questão de turnover. Isso é normal, entendeu? Logicamente que nós nunca imaginávamos, né, passar por uma crise como passamos.
não é? Os prognósticos contra a nossa atividade foram terríveis. Ia acabar, é tudo digital, agora... Bom, realmente, algumas cidades castigaram severamente o comércio em geral e, como tal, os shoppings também. Houve cidades que fecharam o comércio 7 vezes. Tá? Do outro lado, nós nos adaptamos, nós nos consertamos, passamos a tratar com grande cuidado a entrada e saída de pessoas, testando a temperatura, contratando empresas de grandes infectologistas que nos assessoraram, né? Tratando melhor e investindo muito nessa área de higiene. Perfeito? Ficamos tranquilos pelos dados que a gente tinha e o turnover é normal. E quando, por exemplo, quer dizer, nós nunca tivemos assim um buraco. Quanto é que foi a nossa perda de locação de área alocada? Foi de 97 alto para 95,3 agora. Não, eu digo, lá na crise do Covid, a gente estava com o quê? Com uma perda de 10%? Isso? Não chegou a isso, chegou a 4%. 4%. Então, até, nós fomos muito resilientes. Depois, você imagina, shopping fechado 7 meses, abre 7 meses depois. É como se as almas dos lojistas estivessem renascendo ali, sabe? A sua segunda vida. Ora, isso é fantástico, né? Agora, eu vou dizer a você o seguinte: cada vez mais que as pessoas se sentem aprisionadas, por uma razão ou outra, dentro das suas casas, mais o desejo de sair e de se expandir aumenta. Você vê hoje o problema de viagem para o exterior. Tá? As companhias aéreas sofreram tanto, se não muito mais do que nós. E não tem avião para voar, não tem voo, há restrições dos países e tal. A gente já se sente enjaulado porque, se você quiser viajar, não pode. Não é? Eu só consegui os Estados Unidos, eu tenho uma empresa lá, porque o governo americano entendeu que quem tinha um grande investimento nos Estados Unidos teria um tratamento diferente. Mas isso foi no final do ano passado, eu acho. Eu consegui, no meio do ano passado, eu consegui chegar lá em julho. Entendeu? Julho, setembro. Tá? Enfim, eu fiquei 1 ano e meio ou 2 sem poder viajar. É uma sensação terrível. Né? Você está aprisionado agora no seu país. Você está aprisionado na sua casa. Porque o prefeito determinou que ninguém pode sair, porque senão ele pega, né, prende. Tá? O Covid, de certa forma, abalou toda a economia do mundo. Tá? Com raras exceções, e nós sabemos quem é a exceção. Não vou falar do nome, perfeito? Mas o mundo foi abalado. Tá? E ainda, eu sei que nós trabalhamos com muitos médicos, nós temos centros médicos, tanto aqui em Ribeirão Preto, grandes centros médicos, que já existe há 30 anos, quando jamais se pensou em fazer um centro médico, a gente intuiu que não existia isso no mundo, a gente inventou. Perfeito? Os médicos chegaram a tomar 3, 4, 5 vacinas diferentes. Entendeu? Quer dizer, veja bem que foi uma insegurança que trouxe, apesar dos grandes profissionais de saúde estarem numa situação de grande exposição, perigo, talvez, tenham se vacinado mais. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, tomei 2 vacinas, não tomei a terceira. Vai tomar a terceira? Não. Eu faço exames periódicos de sangue de 3 em 3 meses, vou ter mais de 100 itens. E a minha imunidade, quando está muito alta, eu fico tranquilo. Entendeu? Agora, também a imunidade Covid, a gente testa, está boa? Tá. Bom, desculpe, mas eu quero dizer que
nós estamos relocando agora para muita gente que estava também na área de tecnologia, que foi um elemento importante, que nós não contávamos com isso, porque simplesmente eles precisam da presença. Tá? O comércio presencial, mais do que simplesmente troca de moeda por mercadoria, ele é uma forma de integração de pessoas. As pessoas vão ao shopping porque querem conversar, até com o vendedor, tomar um café, encontrar uma pessoa. Quer dizer, nós somos hoje grandes centros de convivência, damos segurança às pessoas, tem qualquer coisa que aconteça no shopping, a pessoa que você passou mal, nós temos atendimento imediato, ambulâncias, tudo, entendeu? Enfim, o que eu devo dizer é que eu vejo como grande futuro a nossa atividade. Logicamente que as ruas sofreram muito. Não sei como será a recuperação nas grandes cidades do comércio de rua. Lá. Mas o nosso shopping, a maioria sobreviveu. Nós somos 620 shoppings para 5.400 municípios. Certamente haverá espaço para crescimento. Tá? E shopping já existe no mundo há mais de 70 anos. No Brasil deve ter uns 50 e pouco. É isso. Não sei se eu respondi esse lado, não, o resto do Armando acho que responde. Eu vou dar uma resposta menos charmosa do que a sua, mas falar sobre a parte técnica, né, aqui da pergunta do Bruno. Bruno, acho que a sua percepção está correta e eu te dou algumas evidências mais. E se você comparar, por exemplo, same store rent, alugar na mesma loja, perdão, de 41,4, com crescimento de aluguel, da receita de aluguel de shopping, que também foi 35,4%, e você adicionar a isso a vacância, você vê quanto consistente isso foi, né? Eu aproveito essa sua pergunta, Bruno, para esclarecer algumas perguntas que temos recebido esses dias, se o nosso cálculo do aluguel na mesma loja, ele é líquido ou não de desconto. Claro que é, ele é líquido de desconto. O aluguel é o aluguel pago, faturado, se ele tem desconto, já está tudo ali, qualquer coisa está ali. O que é faturado, que é calculado no aluguel da mesma loja, tá? Em relação, então, à sua pergunta sobre a análise, sobre a locação das novas lojas, está todo sentido, está alinhada e é possível por conta da qualidade dos empreendimentos que nós temos, da produtividade dos empreendimentos, da oportunidade que é locar lojas em pontos únicos. A segunda pergunta, em relação à alavancagem, Bruno, nós temos uma amortização já prevista para esse ano. O nosso CAPEX não tem e nunca teve uma meta de quanto investir. Nós vamos investindo à medida que nós estamos vendo um bom mercado, oportunidade, financiamento disponíveis, custo de dinheiro, melhor uso dos recursos na companhia. Então, o planejamento nosso é ir desalavancando ao longo do ano, dado que essa alavancagem ela é historicamente mais alta por conta ainda dos descontos concedidos ao longo dos últimos quase 2 anos, né? Então, o que nós estamos esperando, mesmo com os investimentos que temos planejado, é uma gradual desalavancagem da companhia. Ok? Ok, perfeito. Muito obrigado. Obrigado você, Bruno. Próxima pergunta de André Mazzini, Citibank. Olá, Dr. Pérez, Armando, obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre o ponto da troca de lojistas, né? Vocês já comentaram um pouco, 7,9% é o maior churn em bastante tempo. Então, falar um pouquinho de quem está entrando e quem está saindo. Acho que intuitivamente imaginaria que talvez lojas pequenas foram mal durante o Covid, né? As mom and pops, claro, tem menos acesso a crédito, mercado de capital, esse tipo de coisa. Então, de fato, esses inquilinos que sofreram e saíram. E quem está entrando, né? Eu tendo a pensar nas nativas digitais, né? Hoje em dia, tudo que é marca nova tende a começar no digital e depois percebe que precisa de uma loja física, ou então as grandes redes mesmo, que até acessaram o mercado de capital nesse ínter. Então, quem entra, quem sai, nesse churn de 7,9%.
E a segunda pergunta sobre a parte tributária, né? Então, teve uma otimização interessante aqui, tributo sobre receita, né? Assim, a receita cresce bem, receita bruta no ano, contra o quarto 20, e os tributos até caem um pouquinho, né? Então, o tributo sobre receita ali no top line diminuiu no ano contra ano e acho que está até menor do que também historicamente. Então, se de fato, assim, essa menor porcentagem, que acho que está em 5% agora, algo que a gente pode ver para frente ou isso foi pontual? Obrigado. André, muito obrigado pelas suas duas perguntas. A primeira, eu chamo a atenção na página 33 do nosso relatório, onde a gente abre, em termos de ABL, quem saiu e quem entrou, né? Então, só de uma forma resumida, nós vimos que houve uma troca onde saíram 5.800 metros quadrados aproximados de vestuário e entraram 4.200 metros de alimentação e área voltadas a restaurantes, áreas gourmet, e mais 2.450 relativos a artigos do lar e escritório. Esses três foram os principais adições, isso, quer dizer, subtração e adições que vieram. E aí, dentro dessas lojas que vieram, até o Dr. Pérez já tinha feito esse comentário, houve uma área expressiva vindo de empresas que eram absolutamente online e também, como você bem disse, vendo a necessidade de ter lojas físicas, presenças físicas no shopping, pela exposição, pela experiência, pelo tocar que isso permite. Em relação à sua pergunta sobre tributos, houve um aproveitamento de créditos relativos a despesas essenciais, que com isso teve um efeito pontual no PIS/COFINS, ali no Imposto sobre Receita, mas que também tem uma recorrência ao longo dos próximos anos. Houve um programa de crédito relativo a exercícios anteriores, mas também isso vai ter um efeito positivo ao longo dos próximos trimestres. Tá ótimo, Armando. Respondido, obrigado. André? Respondido, sim. Obrigado, você. A próxima pergunta vem de Igor Altero, XP. Bom, oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta, pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado, né? Primeiro, com relação à dinâmica, como vocês estão vendo, a dinâmica de aluguel aí de 2022, né? Já deu para ver que a venda continua bastante resiliente, né? Vocês mostraram até dado de janeiro aí, crescimento de 4% quando comparado com janeiro de 19. Isso já te dá um pouco de pano de fundo para continuar cobrando mais aluguel aí ao longo de 2022, né? Então, entender se essa dinâmica continua forte. E a segunda pergunta com relação à inadimplência, né? Então, apesar dessa cobrança um pouco mais ativa que vocês tiveram, vocês conseguiram endereçar bem ali a questão da inadimplência, né? Então, ficou sob controle. Eu queria entender como é que vocês estão vendo esse controle, viu, entre inadimplência e cobrança, né? Esse trade-off de como vocês estão enxergando. Basicamente, essas duas perguntas. Ponto. Eu vou responder apenas uma parte mais simples, talvez a mais consistente, eu não sei se é. É o seguinte, aluguel é função de vendas, certo? Quando se vende mais, entendeu? Geralmente o aluguel sobe, entendeu? Depende da produtividade de cada shopping, da sua eficiência, não é? Isso é muito importante, não é? Porque tudo é função da venda, né? Quem não vende não compra, só vende quem compra, não é? Então, o comércio é isso, e os aluguéis têm uma relação com isso. Bom, o que eu posso te dar de exemplo é que todo mundo dizia para mim que era louco construir um shopping fantástico em Jacarepaguá, e etc. e tal, e nós inauguramos com 95% lotado. E pós-inauguração,
muitas lojas pagavam luvas para entrar, porque havia uma disputa maior. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar para um shopping recém-nascido. Que geralmente o shopping recém-nascido não nasce com essa bola toda, não. Entendeu? É isso. Eu acho que o melhor teste foi a realidade. Com certeza. Obrigado. Igor, só Igor. complementando aqui, o aluguel 2022, obviamente a gente tem uma visão positiva, primeiro porque a gente vê uma recuperação do setor como um todo, a gente vê operando com normalidade, nós estamos vendo gradualmente as restrições sendo levantadas, o que vai nos permitir ser mais eficientes na gestão, consequentemente gerando vendas, como o Dr. Pérez acabou de falar, e, obviamente, criando um ambiente que possa ter um aluguel maior. Além de, claro, tem uma pressão ainda de índice de reajuste, né, que vai ser favorável à questão do aluguel. Eu estava numa conversa hoje de manhã, antes do call, e muita gente questiona, mas um ano que o PIB cresce pouco, etc. Aí eu peguei e fui rapidamente dar uma olhada ali em 2015 e 2016, que foram anos onde o PIB caiu 3,55% e 3,31%, respectivamente, né? E mesmo assim nós tivemos crescimento de vendas, crescimento de aluguel, porque isso tudo é possível quando você tem a combinação de boas propriedades e boa gestão, e é o que nós temos aqui na companhia. Em relação à inadimplência, eu acho que quando a gente olha os nossos indicadores e vê a recuperação forte que nós tivemos, a inadimplência é um dos indicadores que ainda está acima dos dados históricos, né? Ter superado os números de 2019 foi uma grande vitória. Volto a dizer, 2019 tinha sido um ano recorde de boa performance. Então, superar esses dados para nós tem um sabor especial, principalmente com todas as restrições que nós enfrentamos. E a inadimplência, ela vem diminuindo, ela vem se reduzindo, mas ainda é um dado que, historicamente, está com números maiores, né, do que nós vínhamos em 2019. E a gente espera, pela qualidade do nosso portfólio, pela melhora do ambiente econômico, do ambiente de vendas, que a gente possa reduzir essa inadimplência ao longo do tempo. Mas é o nosso desejo e é o nosso trabalho. Tá ótimo, doutor Pérez. Armando, obrigado. Obrigado você, Igor. Próxima pergunta de Fanny Oren, Santander. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, Armando. Bom dia a todo mundo aí. A maior parte das minhas perguntas já foram respondidas, então eu queria só questionar para vocês um ponto que me chamou a atenção no resultado, foi a performance de Canoas, né? Assim, pelo que eu observei, né, na venda de Canoas, ela, apesar de ser um ativo recente, né, inaugurado em 2017, ele está chegando num patamar muito similar ao que vem do Barra Shopping Sul, né? E eu entendo que são demografias similares, né? Tem uma distância aí de 20 quilômetros, mas impressiona quão rápido ele está maturando, né? E aí o que eu queria entender, né? O senhor Pérez acabou de falar de Jacarepaguá, o que vocês acham que poderia ser Jacarepaguá? Tá certo que você tem uma renda menor, né, em Jacarepaguá, mas você tem muita gente, né? Quão rápido vocês acham que pode maturar esse ativo? Sei que é uma pergunta do milhão, mas queria só ver o que vocês pensam sobre esse assunto. É isso, obrigada. Fanny, obrigado. Vejo que você tem muita percepção e sensibilidade sobre o nosso setor. Mas eu vou te explicar como é o pulo do gato, certo? O problema é o seguinte, as pessoas estão cansadas de só olhar o óleo, certo? Se você não trouxer um mundo diferente, se você não trouxer um mundo mais glamouroso, se você não integrar mais com a natureza, se você não pensar que as pessoas que estão no shopping, a maioria não compra, mas vai ao shopping porque se sente bem, a gente investe muito nessa coisa lúdica. E Canoas foi o primeiro shopping que eu fiz
uma pista de patinação no gelo funcionando bem estruturada, construída para funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano. E aqui nós repetimos também em Jacarepaguá, que o Brasil não tinha tido, aliás, o Rio não tinha nada disso, e é um negócio lindo ali, poxa vida, né? Eu acho que eu não sei se Canoas é melhor do que Jacarepaguá. Ele até me pergunta, Pedro, por que você gasta tanto dinheiro em Jacarepaguá, rapaz? Eu digo, ó, nós não discriminamos pessoas nem bairro, não. O nosso problema é que muitas vezes, como nós não temos de quem copiar, a gente tem que concorrer com nós mesmos, ou seja, o concorrente, nós temos que sempre fazer melhor. Então, sempre o nosso desejo é de entregar mais às pessoas do que elas esperam e tornar a realidade melhor do que o sonho. É o que está acontecendo com o Jacarepaguá. Canoas foi ótimo você tocar, porque também se discutia muito. Primeiro, um município pequeno, tinha lá um shopping, não sei o quê. Eu achei que era uma oportunidade e fiz Canoas com um propósito diferente. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um acordo com a prefeitura e integrar o Parque Getúlio Vargas. Nós reurbanizamos, criamos fontes, lagos, à noite tem música. É lindo, um lugar lindo, lindo. Então, nós integramos o shopping com o parque. E o parque inaugurou antes do shopping, porque ninguém sabia onde era o shopping de Canoas. Acho que nem os canoenses sabiam. Tão periférico a gente estava. É o rei da periferia mesmo. O problema é o seguinte, a realidade é que ele está crescendo muito mais do que está crescendo o Barra Shopping Sul. Porque uma boa parte de Porto Alegre, ele é 15 minutos da Zona Norte de Porto Alegre, que é onde se concentra a maior população, vai a Canoas agora. Canoas é um programa. Como também, e o Jacarepaguá pode ser um programa. Agora, o Jacarepaguá ainda é muito melhor do que Canoas. Vou dizer a você que as pessoas, o banheiro do Jacaré é tão bom que as pessoas tinham fotografia no banheiro, tão lindo que é. Olha, eu cheguei lá e levei um susto. Eu disse, esse meu pessoal, eu ensinei eles a fazer shopping, mas também não é tanto. Não. O banheiro deles são melhores do que o do Village Mall, que é um shopping top que tem no Brasil. Jacaré está com tudo, viu? Então, o povo, logicamente, tem uma pergunta lá em Jacarepaguá, se eles estão felizes com isso. Absolutamente felizes. Pessoas que iam mudar de Jacarepaguá já dizem que não saem mais de Jacarepaguá. É um bairro antigo, é um bairro que tem 700 mil habitantes, de certa forma foi esquecido, porque o município se concentrou muito na Barra da Tijuca, que era o foco principal, investimentos, fez muita coisa na Barra, também do Recreio, mas nós esquecemos de Jacarepaguá, que existe desde o Império. Tá? Então, era um bairro tradicional, tinha grandes casas, e tem, evidentemente, 700 mil pessoas, as rendas lá são muito mal distribuídas, tem gente com classe média maior, classe mais baixa, tem gente com muito dinheiro que não sai de Jacarepaguá, que mora numa mansão. A realidade que está acontecendo é que tem muita gente saindo da Barra para ir a Jacarepaguá. O Barra Shopping sempre foi a meca de quem morava em Jacarepaguá. Porque Jacarepaguá não tinha restaurante, não tinha nada. E, puxa vida, eu vi ali uma oportunidade já há muitos anos. Com isso, a Multiplan, estrategicamente, concluiu o domínio da região, da Zona Oeste. Porque nós estamos em Jacarepaguá, nós estamos na Barra, nós temos 5 shoppings, Campo Grande também, né? Que Campo Grande, Campo Grande, apelação, mas está lá. É um shopping legal, bonito, entendeu? Havia um outro shopping, morreu, entendeu? Então é o seguinte, nosso objetivo, pelo menos o meu pessoalmente, é de tornar
pessoas mais alegres, mais felizes. Tá? Dá a elas aquilo que elas não tinham e que passam a ter. Vou voltar no tempo. Quando eu fiz o meu primeiro shopping, perguntei aos americanos por que eles faziam cinemas fora do shopping. E eles me responderam porque cinema, quem vai ao cinema não vai ao shopping. Veja o que eles estão fazendo agora. Me perguntaram, quando eu construí o primeiro centro médico no mundo, aqui o Centro Médico Barra Shopping, como é que eu fazia uma loucura dessa? Não, pô. Dor e prazer são duas faces da mesma moeda. Tá? Então, hoje, as pessoas vêm ao Barra Shopping e vão ao centro médico até por um hábito. Até por um hábito. Porque quem vai ao Barra Shopping todo dia, adota os médicos, são médicos selecionados, de muito renome, entendeu? Vão lá. Eu me trato, eu venho aqui todo dia, me trato no Barra Shopping. E não resolvem a sua vida lá. Tá? O Barra Shopping recebe 25 milhões de pessoas por ano. Tá? Talvez o município tenha 7 milhões, né? A gente recebe 4 vezes, quase 4 vezes, a população do município do Rio de Janeiro. É isso. É dando que se recebe, não é isso? É isso que a gente faz. Investe na frente, acha que a gente está jogando dinheiro fora, está perdendo dinheiro, caro, patilação o dia inteiro para quê? Pô, críticas eu já ouvi muitas, tá? Mas é isso, assim. A gente tem que perceber, se colocar no lugar do consumidor, dizer o que eu poderia fazer para tornar esse indivíduo mais feliz. A nossa última iniciativa foi uma associação que eu fiz com Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, autor de centenas, um grande best-seller em autoajuda, né? Foi o Multicer, que nós criamos em Ribeirão Preto, que é um centro terapêutico, só indo lá para ver, para tratar das questões emocionais que as pessoas têm. Porque eu, durante muitos anos, olhava as pessoas e o que eu posso dar a essas pessoas para elas se sentirem melhor. Eu olhava o exterior, mas eu via que dentro de cada pessoa havia algum problema. Não há um humano que não tenha um problema, uma ansiedade, uma angústia. Tá? Então, eu gostaria de tentar ajudar essas pessoas que passam aqui felizes, que muitas vezes, naquele momento, essa alegria encobre uma dor, mas elas têm outros problemas internos, como todo mundo tem. E aí eu criei o Multicer, e hoje em dia tive uma informação de uma pessoa de São Paulo que me disse que ela não tinha condições de fazer psicanálise, mas que ela foi ao Multicer e com R$120 ela conseguiu se tratar, tá? E ser atendida. Tá? E são médicos, psiquiatras, é uma estrutura que eu montei. Fiz questão de colocar no mall para dizer que você pode comprar uma camisa por R$120, mas você não vai resolver o problema da sua dor emocional. Então, você tem ali também um backup. Você tem um apoio, né, que eu tenho certeza, assim como nós fizemos o centro médico, lá, as pessoas vão adotar, como adotaram o centro médico, que hoje faz 300 mil consultas mês, é isso? De exames. Em torno disso. 300 mil consultas de exame mês. Tá? Por quê? Eu pergunto. Porque as pessoas dizem o seguinte: quando você vai lá fazer um tratamento, alguma coisa assim, ao médico, você tem a sensação que você não tem nada, porque ela entra no shopping. Quando está no horário dela, ela é chamada,
antes chamava por um bip, agora é o próprio celular. Não precisa ficar olhando a cara das pessoas assim, com aquela tristeza desses consultórios tem, né? Todo mundo com problema ali, pô, um mancando, o outro não, pô. Entendeu? Aí, pô, é alegria, pô. Entendeu? Então é o seguinte, a dor e o prazer são duas faces da mesma moeda. Nós tornamos o hábito de ir ao médico mais agradável, é isso. E um médico me perguntou há muitos anos, um médico famoso aqui do Rio de Janeiro, o que estava acontecendo, que a clínica dele do Leblon, os clientes estavam preferindo ir à clínica dele do Barra Shopping. Eu disse o seguinte, porque ir ao Barra Shopping é um programa. E também anestesia o medo que as pessoas têm de ir ao médico. Porque você vai ao médico, a não ser os hipocondríacos, eu me incluo nesse grupo, mas as pessoas não vão ao médico, ninguém gosta de ter que ir ao médico, tá? Mas ali, naquele ambiente todo, eu sei que uma amiga minha, agora recentemente, foi fazer um procedimento que normalmente é feito em hospitais, e tem uma clínica, enfim, gastro lá, que faz procedimentos muito bem feitos, espetacularmente instalado. E ela disse, pô, Zé, eu fui lá, rapaz, eu pensei que eu já não tinha mais nada, foi tão bom, fiquei tão feliz. Quando chegou a minha hora, me chamaram, eu já estava relaxada, entendeu? E é isso que eu digo a você. Tornar a vida das pessoas melhor, tornar as pessoas mais felizes, é um objetivo. Pode ser que esse objetivo da psicanálise dentro de shopping, como eu inventei um supermercado de psicanálise, mas eu já falei com muitos analistas e eles acham a ideia muito boa. Até para acabar com o estigma de que tratar um analista é porque você está maluco. Não é maluco. Tá? Conflitos emocionais, todos nós temos. E dependendo da situação, eles podem gerar doenças, podem gerar uma série de coisas. Então você tem que tratar também da alma. Isso que a Multiplan ousadamente tenta inovar no mundo, tratar da alma humana dentro de um shopping center. É isso. Maravilha, seu Pérez. Muito boa iniciativa essa daí também. Tá bom. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo resultado. Obrigado. Obrigado, Fanny. Seguimos com Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Bom dia. Duas perguntas rápidas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar sobre Delivery Center, enfim, a gente viu o impacto no resultado, mas mais entender se durante 2022 poderia passar alguma coisa. E olhando as iniciativas de crescimento da empresa, né, o Golden Lake talvez acho que é um Perdemos a conexão do perguntante. Seguimos até sua reconexão com a pergunta de Luiz Serafim, da Rasley Corporation SA. Pode prosseguir. A minha pergunta era exatamente sobre a saída da Multiplan do capital da Delivery Center dela e da BR Malls, que foi anunciada no quarto trimestre. Bem, aguardando o Mota voltar e respondendo a pergunta do Luiz Serafim, que são parecidas, o que nós vimos quando nós investimos na Delivery Center lá atrás, né, na nossa entrada na sociedade, era buscando atender necessidades que nós víamos no shopping center, como basicamente duas: a entrega rápida, né, a entrega saindo do shopping center para chegar muito rápido na casa do consumidor, e o segundo ponto era subir os estoques de lojistas para a internet, de modo que eles pudessem ser replicados e vendidos em vários aplicativos e marketplaces, gerando, então, valor para aquelas lojas dentro do shopping center. Não necessariamente precisar vender um aplicativo nosso, e sim replicar em vários aplicativos. O que nós queríamos e queremos é gerar valor para o consumidor, conveniência para o consumidor e valor para os nossos lojistas.
E, ao longo do tempo, o que nós vimos que aquela estratégia, que era então única da Delivery Center, ela passou a ser replicada de forma independente por vários outros participantes. Então, a entrega que era tão demorada, né, o conceito de armazém de última milha, ficar fora da cidade, passou a ser replicada, entrega rápida, cada vez isso é uma tendência no mundo, né, de chegar mais rápido na casa do consumidor, da mesma forma que várias outras empresas se especializaram a subir os estoques, as SKUs todas para a internet. Então, o que nós vimos que o nosso investimento ali já não era necessário para atender uma necessidade, ou no jargão do mercado, uma dor que existia naquele momento, e por isso nós decidimos não mais apostar na companhia. Espero ter respondido a sua pergunta, Luiz. Sim, muito obrigado. Obrigado a você. Não sei se o Marcelo Mota já voltou. Mota, você já está aí? Opa, vocês me escutam? Escuto, sim. Vocês conseguem me ouvir? Mota, Opa. Conseguimos. Espero que a pergunta sobre a Delivery Center tenha sido respondida também. Eu não sei se você tem mais algum ponto. E em relação ao Golden Lake, sim, é um vetor de crescimento. Obviamente, nós não fazemos esse negócio do desenvolvimento imobiliário como uma obrigação, não é a principal atividade da companhia. Nós fazemos como uma oportunidade, como uma visão que a gente possa gerar valor, ganhar dinheiro, né, na atividade. E, ao mesmo tempo, que ali a gente está trazendo para a cidade um conceito de um novo bairro, né? de uma nova maneira de viver. Uma única ressalva, que o nosso DNA é imobiliário. Nós fizemos mais de 300 empreendimentos imobiliários, pelo menos eu fiz na minha vida. Entendeu? O shopping center foi o pulo do gato. Sair das galerias comerciais para fazer uma coisa muito mais necessária lá. Mas eu digo, a gente não faz isso como obrigação. Não, prioridade são os centros comerciais, né? Prioridade são os serviços, prioridade também é o desenvolvimento. Nós temos talvez 1 milhão de metros quadrados no entorno do nosso shopping, né? Então nós temos muita terra que não valia nada, passou a valer muito, e nós vamos desenvolvendo projetos imobiliários nesse entorno, é isso. E o Golden Lake, como você sabe, Mota, foi lançada a primeira fase, né, que é o Lake Vitória, e existem outras fases que estão planejadas, no momento que a gente achar oportuno, serem lançadas também. Perfeito. E tem alguma ideia de como é que estão indo as vendas? Vocês podem abrir para a gente, até para a gente tentar entender o impacto positivo que isso pode ter nos resultados agora ao longo de 2022? Claro, nós trouxemos até no relatório. Nós temos até agora, final de janeiro, 42% da área privativa vendida, né? São, se eu não me engano, 38 ou 39 unidades das 94, e isso representa um valor geral de vendas de 207 milhões de reais, de um VGV esperado em torno de 530 milhões de reais. A obra começa agora, né? Em janeiro. Exato. Então, só para ver a representatividade do que já foi vendido, são 207 milhões de reais. Agora, é pena que não tem imagem, né? Porque se a gente pudesse passar a imagem do que a gente já fez lá, é impressionante. Essas imagens das quadras ainda não ficaram prontas depois. Aquilo é talvez um dos projetos únicos no Brasil, certamente do sul do país, é o maior de todos. É muito semelhante ao Golden Green, mas é melhor do que o Golden Green, porque nós aprendemos com o Golden Green, agora fizemos melhor ainda. Lá vai ter até hospital para cachorro. Entendeu? Não é hospital, hotel para cachorro, porque as pessoas perguntam. E quando eu saí no fim de semana, onde eu deixo meu cachorro? Então a gente está fazendo um hotel de cachorro lá bacana, entendeu? Porque cachorro, desculpe, não é cachorro. O cachorro hoje é uma pessoa. Eu acho que a gente aprendeu nessa pandemia, mais do que nunca. Eu sempre gostei muito de cachorro, mas agora o povo aprendeu, aí andou caçando vira-lata na rua, porque não tinha cachorro. Vamos para salvar essa espécie.
Mas, olha, é um projeto que vale a pena ser visto. Desculpa, nós tivemos uma interferência no som, espero não ter atrapalhado. Acho que cansaram da gente. Bom, acho que terminamos, não? Tem mais perguntas? Não há mais perguntas. Passo a palavra ao senhor José Isaac Pérez para as últimas considerações. Olha, agradeço a paciência de vocês de nos escutarem, de trazerem perguntas extremamente construtivas para a nossa empresa. E também aprendemos muito nessa troca de informações. E dizer a vocês que continuamos muito animados com o que a gente faz, né, acreditando cada vez mais. Né? Então, só posso dizer a vocês muito obrigado, né, e dizer que a Multiplan vai muito bem esse ano, apesar de eleições de tudo, mas ainda é um ano bem promissor para o comércio varejista. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência de resultados do quarto trimestre da Multiplan está encerrada. Tenham um ótimo dia.